Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais essa atividade do Centro Espírita Nosso Lar. Queria pedir a vocês que ao longo da transmissão me informassem se houver alguma falha no áudio ou na imagem. Espero que ocorra tudo bem. Primeiramente, quero mais uma vez dar boas-vindas a todos vocês, desejar uma boa noite, dizer que é sempre um prazer colaborar com a atividade dessa casa, essa casa que me dá a oportunidade de trabalho e de estudo. Queria também avisar que houve um imprevisto com a palestrante que estava agendada para a noite de hoje, um imprevisto de caráter pessoal, mas que está tudo bem com ela, e vamos só pedir para que tudo se acalme, fazer prece para que fique tudo bem. Mas já está tudo tranquilo e que hoje nós vamos conversar um pouco, não sobre o tema que estava agendado, mas sobre um outro tema que com certeza nos trará grande engrandecimento, nos trará grandes orientações para essa nossa jornada espiritual. Então, enquanto mais alguns amigos chegam, para que a gente possa ir também até se harmonizando com a atividade da noite de hoje, muitos de nós retornaram agora há pouco do trabalho, está se acalmando um pouco. Então vamos ler uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Confia sempre na ajuda divina. Quando te sentires sitiado, sem qualquer possibilidade de libertação, o socorro te chegará. De Deus, nunca duvides da paternidade celeste. Deus vela por ti e te ajuda, nem sempre como queres, porém da melhor forma para a tua real felicidade. Às vezes tem a impressão de que o auxílio superior não virá ou chegará tarde demais. Passando um momento grave, constatarás que o recebestes alguns minutos antes, caso tenhas perseverado à sua espera. Bom, pessoal, então com essa mensagem de Joana de Ângeles, eu vos convido a fazermos a nossa prece para darmos início a esse nosso diálogo da noite de hoje. Pai de infinita luz, espiritualidade amiga, só queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de trabalho, por essa oportunidade de aprendizado, por sempre nos permitir esse contato com os teus ensinamentos tão valiosos e que servem de base, de guia para essa nossa jornada em busca do nosso progresso espiritual e do melhoramento, Senhor, da nossa sociedade, do nosso planeta como um todo. Auxilia a cada irmão em dor, a cada irmão em sofrimento, a cada um dos lares, Senhor, cada um dos ciclos familiares precisam do teu amparo e da tua orientação. E que nós possamos sempre ter atitudes que nos coloquem como trabalhadores da Boa Nova. Obrigado pela oportunidade de aprendizado. Obrigado, Senhor, por tanta misericórdia. Pedimos especialmente que auxilie e abençoe a palestrante da noite de hoje, que estava agendada para essa atividade, mas que teve um imprevisto. E a cada um de nós, conforme as nossas necessidades. Abençoe essa atividade, que ocorra tudo bem, de forma tranquila e serena. Obrigado, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Bom, pessoal, então, como eu disse, a gente vai conversar sobre um outro tema. Não é o tema que vocês provavelmente viram, agendado nas postagens do Instagram. Volto a dizer, aqueles que chegaram depois, a palestrante teve um imprevisto de caráter pessoal, mas que está tudo bem com ela. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema Ajuda-te e o céu te ajudará. Esse tema ele se encontra também em uma das passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente no capítulo 25. E é um tema que vem nos trazer alguns esclarecimentos, algumas orientações sobre essa passagem específica que se encontra também no Evangelho de Mateus, que ela é de cunho tão expressivo e demonstra
que sempre estamos em conexão com Deus, né, que Ele nunca nos desampara, e nós vamos ver, né, isso ao longo da nossa conversa, e também vamos perceber que para mantermos essa conexão, mantermos esse auxílio constante, pois Ele sempre estará lá presente, também depende de nós. Depende, na verdade, 99% de nós. Então, já no início dessa mensagem, lá no Evangelho, né, os Espíritos, juntamente com Kardec, nos esclarecem que o ajuda-te, o céu te ajudará equivale ao pedir e obtereis. Né? Então a gente já percebe aí que é uma equivalência a essa comunhão com Deus, né? Que estamos, através disso, em constante ligação com a misericórdia divina. Mas aí você pode até se perguntar, né, se a gente fizer um joguinho com essas duas frases, por que que para eu pedir, para eu obter o que eu pedi, eu preciso me ajudar, né? Então a gente vai entender que, primeiramente, Deus nos dá esse canal de conexão com Ele, através da prece, através da oração. Todos se equivalem, né? Independente da terminologia, mas é um momento de comunhão com Ele. É um momento onde nós nos ligamos a Deus, né, de forma íntima. E justamente naquela passagem do Evangelho, né, do Novo Testamento, quando nos orienta que para conversar com Ele através de pensamento, que a gente entre no nosso quarto e tranque a porta. Ele justamente nos orienta e nos pede que consigamos nos calar interiormente, nos calar intimamente, calar as nossas paixões, os nossos medos, né? Para que a gente consiga ter uma conversa sem ruídos. Vamos pensar como se estivéssemos conversando com alguém do nosso ciclo de convivência. Quanto menos ruído, quanto mais focado você está nessa conversa, mais ela vai fluir a contento. Mais a mensagem vai chegar de forma clara e para ambas as partes. Então é justamente essa orientação do Evangelho, que a gente se cale interiormente e consiga conversar de forma pura, de forma harmônica com Deus, através da prece, da oração. Oração e prece esta que muitas vezes nós só atribuímos a utilidade de fazermos pedidos a Deus, ou de reclamarmos sobre as dores que passamos, sobre aquilo que achamos que está nos causando sofrimento e que pedimos o seu auxílio. Mas a prece, a oração, ela também serve para um agradecimento a Deus, para uma forma de nós, além de entrarmos em conexão, agradecermos a Deus, né? Pedirmos um conselho a Deus, uma orientação sobre tudo isso que Ele vem, né? Sobre tudo o que passamos no nosso dia a dia, sobre algum problema que porventura estamos passando, né? E sobretudo também agradecer quando a gente consegue superar essas dificuldades. Então, mas nós ainda, nessa infantilidade espiritual, ainda como bons pedintes, né, nós só usamos a prece para pedir. Mas que se for para pedir, que a gente consiga pelo menos pedir sem arrogância, com fé, crendo que o pedido irá chegar conforme a nossa necessidade. Né? Não necessariamente ele possa chegar da forma ou materializado do jeitinho que nós estamos pedindo, mas com certeza ele vai chegar do jeito que nós necessitamos. Porque sempre uma prece, uma oração feita de coração, ela chega até Deus. Então é justamente nessa ligação que nós vamos expressar aquilo que alimentamos dentro de nós, aquilo que nós alimentamos, né, em pensamentos, em palavras, em atitudes. E é justamente através da prece que a gente consegue atrair o concurso dos bons espíritos, que eles vêm nos intuir bons pensamentos, vêm nos inspirar de forma satisfatória a passarmos por esses tipos de dificuldades, por esses tipos de problemas, até mesmo para nos reerguermos, caso a gente chegue a tropeçar, chegue a falhar, entendendo que todos nós estamos passíveis de cometer erros, né? Mas cabe a cada um de nós buscar
esse reconhecimento de onde pretendemos avançar, de onde devemos avançar para não mais errar. A questão maior é que, além de nós focarmos a prece apenas em pedidos, nós não sabemos o que pedimos, né? Muitas vezes nós solicitamos que Deus atenda aos nossos pedidos sem sermos merecedores desses pedidos. Então a gente volta para o tema central da conversa de hoje, do ajuda-te que o céu te ajudará, justamente nesse sentido, que tudo que nós solicitamos a Deus, nós precisamos ser merecedores de receber a isso. Né? Merecedores no sentido de que, primeiramente, temos que estar preparados, porque nem sempre nós pedimos coisas que irão nos fazer bem. Aos nossos olhos nós achamos que sim, mas na verdade talvez aquilo não vá nos fazer bem, a gente não esteja preparado para aquilo, porque tudo que recebemos também nos traz responsabilidades, nos traz justamente esse compromisso de honrar com aquilo que foi solicitado. Então devemos ter esse preparo para sermos merecedores, e não apenas ficarmos nesse pensamento de que eu peço, Deus é obrigado a me dar, porque Ele é meu Pai, Ele é misericordioso, Ele tem que atender ao pedido dos seus filhos. Primeiro, eu tenho que buscar, como eu disse, calar interiormente os meus egos, as minhas paixões, fazer essa ligação com Deus e buscar, ter atitudes que me coloquem na condição de merecedor, alimentar o meu espírito, não apenas a minha matéria. E o meu espírito eu vou alimentar através da fé, através da esperança, através da comunhão com Deus em atitudes, em palavras e pensamentos. Né? Mas como nos diz Emmanuel, pedir não é mendigar. Então eu tenho que justamente, além de ser o merecedor, buscar utilizar as oportunidades que me são dadas justamente para isso. E é aí que a gente vai lá para o tema principal do capítulo 25, onde essa mensagem ajuda-te, o céu te ajudará, está inserida. No capítulo 25 do Evangelho, tem como título Buscai e achareis. Então o que é que a gente pode retirar disso? Como eu disse lá no começo, se ajuda-te, o céu te ajudará, está equivalente a pedir e obtereis. Ou seja, para eu obter aquilo que eu pedi aos céus, eu tenho que me ajudar. E quando isso está dentro de uma orientação do ajuda-te que o céu te ajuda, buscar e achareis, isso demonstra que eu só vou encontrar aquilo que eu buscar com as minhas atitudes, que eu só vou conseguir conquistar aquilo que for reflexo das minhas atitudes. Então percebam que aí, quando nos foi dada essa orientação, exige de nós uma ação, exige de nós que nós nos coloquemos também na condição de estar aptos a trabalhar, a buscar aquilo que estamos pedindo, aquilo que achamos que merecemos. Porque, como eu disse, muitas vezes a gente acha que é merecedor daquilo que solicitamos, embora não sejamos. Porque nós não trabalhamos, nós não construímos nada para nos tornarmos merecedores disso. Então que a gente tenha essa percepção que tanto na felicidade quanto nas dores, eu só passo por aquilo porque eu busquei. Eu busquei no sentido de que tudo isso é ou será reflexo das ações que eu tenho hoje. O meu futuro ele vai refletir conforme as ações que eu tenho hoje. É justamente aquele ditado, que a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu só vou colher aquilo que eu plantei. Então, a gente tem que entender que ter essa máxima do pedir e obtereis, ajuda-te, o céu te ajudará, não me coloca apenas na condição de que eu vou pedir e vou receber na hora que eu quiser. Porque, como nos esclarece também Emmanuel, a prece ela não nos isenta das provações. Justamente porque é através das provações que eu vou aprender ainda mais, que eu vou buscar ter essas atitudes que me coloquem na condição de merecedor daquilo que eu estou pedindo. E Emmanuel complementa dizendo que Deus ele assiste
aqueles que ajudam a si mesmo. E é por isso que Jesus, quando veio nos trazer esse evangelho de amor, esse evangelho da Boa Nova, esses ensinamentos, né, divinos, lá no Sermão do Monte, ele nos esclareceu através das bem-aventuranças. Né? Ele nos trouxe uma variadas orientações, variados, digamos assim, auxílios através dos seus conselhos de como devemos nos portar para alcançar aquilo que desejamos. Então, se a gente perceber, né, as bem-aventuranças, elas são justamente um norte para cada um de nós e ao mesmo tempo um desafio, porque Jesus sabia que não seria fácil seguir tudo aquilo que ele estava trazendo àquela multidão, mas ele também deixava claro que cabia a cada um de nós buscar, através daquelas orientações, buscar aliviar os nossos próprios sofrimentos, buscar sermos merecedores daquilo que desejamos, buscar a nossa evolução, né? Sendo bem-aventurados, sendo pacíficos, sendo brandos, sendo de coração puro, né? E dentre outros, enxergando o sofrimento como um ensinamento e não como um castigo, como uma injustiça. E é justamente aí que a gente pega aquele questionamento feito no Novo Testamento de que quando é que um pai vai dar uma serpente a um filho quando ele lhe pede um peixe? Se um pai aqui, né, do plano terreno não faz isso, por que Deus faria isso conosco? Então, é nesse momento, né, que Emmanuel nos explica justamente essa passagem, dizendo a gente que o que Deus vai nos dar, né, quando a gente lhe pede um peixe, são as ferramentas para que a gente consiga aquele peixe. Para que através do nosso aprendizado próprio, através do nosso próprio trabalho, a gente consiga aquilo que estamos pedindo a Ele. Então não é necessariamente o peixe vai chegar numa bandeja para nós. Vai nos dar todas as ferramentas necessárias e orientações necessárias para que a gente alcance aquilo. Mas lógico, se estivermos em conexão com Ele. Porque muitas vezes as orientações podem chegar a nós, as intuições boas dos nossos entes queridos, dos nossos irmãos, dos nossos anjos da guarda, mas nossa mente não está em sintonia. Assim como às vezes a nossa prece não chega até Deus porque a gente faz uma prece que não vem do coração. A gente faz um pedido mecânico só para cumprir tabela. E temos que entender que Deus ele não dá um fardo maior do que o que conseguimos e do que o que necessitamos carregar também. Né? Pois, como eu disse, as necessidades, as dificuldades, elas são uma forma de aprendizado e não uma forma de castigo. O que temos que entender é que sem esforço próprio nós não vamos alcançar nada. Nós não vamos progredir, nós não vamos aprender. Tem justamente uma passagem do Evangelho que ela faz, né, uma analogia a isso com o Mar Morto. Ele diz que aquelas águas tranquilas do Mar Morto escondem no seu fundo o lodo, né? Então o que ele quer dizer? Que nem sempre a calmaria ela traz para a gente benefícios, ela traz para a gente aprendizados. E é justamente aí que o Espiritismo, quando surgiu à humanidade, trouxe dentre um dos seus princípios esse convite à fé prática, a buscarmos praticar aquilo que alimentamos interiormente como crenças. Né? Kardec, junto com os espíritos da codificação, deixam bem claro que nós precisamos refletir aquilo que defendemos, aquilo que estudamos. Nós precisamos refletir em atitudes esses ensinamentos do Evangelho. Né? Fica bem claro que nós ensinamos, nós evangelizamos mais por atitudes do que por palavras. E então ele nos convida a sairmos dessa fé de contemplação, dessa fé de inércia, de isso está acontecendo porque Deus quis assim, Deus proverá diante dessa dificuldade, eu tenho que confiar nele e só aguardar. E não é assim, nós temos que ter a fé prática, nós temos que buscar alcançar aquilo que queremos, nós temos que buscar
modificar aquela situação que nos incomoda, que não está nos trazendo benefício, está nos trazendo dor. Então é aí que nós temos que sair da ociosidade, para que o céu possa nos ajudar, para que os nossos pedidos possam ser atendidos. Então, quando é dito procura e achareis, buscar e achareis, trabalha e produz, é equivalente a isso. E justamente na questão 642 do Livro dos Espíritos, Kardec nos esclarece, junto com os espíritos da codificação, de que o homem ele será responsável por todo o bem que deixou de praticar. Então percebam que nós devemos entender que não é porque eu estou aqui no meu canto, como dizem, sem mexer com ninguém, sem fazer mal a ninguém, que está tudo certo na minha vida no sentido espiritual. Que está tudo certo porque eu não estou mexendo com ninguém, então sou uma boa pessoa. Tudo bem, você pode até ter boas intenções porque não está praticando o mal, mas não necessariamente você está praticando o bem, porque para praticar o bem precisa de ação, precisa de iniciativa da nossa parte. Nós precisamos sair do nosso mundo, nós precisamos sair desse nosso ciclo de pensamento centrado apenas no ego, centrado apenas em nós, e passar a pensar no próximo, passar a buscar o auxílio ao próximo através de ação. E Jesus deixa claro isso em vários momentos da sua passagem aqui pelo planeta. Tem no livro Jesus no Lar, que é um livro que conta alguns momentos dos diálogos de Jesus durante os evangelhos, as reuniões evangélicas que ele fazia na casa de Pedro. E em uma das passagens, o espírito de Ney Lúcio, nesse livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele nos esclarece que Jesus diz que todos nós podemos cooperar, independente da imperfeição que achamos que temos. Nessa passagem, especificamente, os discípulos de Jesus, eles diziam que se sentiam envergonhados porque eles se viam tocados pelas palavras de Jesus, pela boa nova, por aquele convite à mudança de postura, mas ainda também se viam cheios de defeitos. Se viam como pessoas incapacitadas em cooperar com essa mudança. E Jesus diz ao contrário, que no estado evolutivo que nós nos encontramos, nós não vamos encontrar ninguém perfeito, nenhum espírito perfeito. Mas é justamente aí que vai residir aquela força de vontade de cooperar com o todo, de entendermos que o mundo é reflexo das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Muito se tem falado nos últimos tempos em regeneração planetária, em evolução planetária. E nós achamos muitas vezes que vamos dormir num mundo de provas e expiações e acordar num mundo regenerado, com um ambiente à nossa volta modificado, florido, sem dor, sem guerra, sem sofrimento. E nós esquecemos que tudo isso só acontece porque é reflexo das nossas atitudes, é reflexo das nossas posturas. O meio em que eu me encontro é reflexo do que eu alimento no meu coração e do que eu exteriorizo através de atitudes. Então, esse convite, essa reflexão e a esse trabalho é uma busca interior que cada um de nós tem que ter para cooperarmos e entendermos que somos imperfeitos, vamos tropeçar, mas que não estamos impedidos de colaborar, basta termos esse compromisso. E ao longo da sua passagem aqui pelo planeta, Jesus, ao contar suas parábolas, em muitas das suas atitudes também deixou isso claro, que Deus não desiste de nenhum de nós. E um ponto em comum a isso, dentre vários ensinamentos que Jesus nos trouxe, é de que todos nós podemos começar novamente. Todos nós temos essa capacidade, independente dos erros, independente do mal que ainda carregamos, dos tropeços que cometemos. Nós conseguimos e somos capazes de começar novamente. Basta ter esse compromisso interior. Basta ter essa vontade. Então, dentre várias as passagens que são contadas no Novo Testamento, dentre várias as parábolas contadas por Jesus, nós percebemos isso. Seja no encontro de Jesus com Zaqueu, seja no encontro de Jesus com a mulher adúltera, seja na parábola do filho pródigo, ele demonstra que
Os erros que cometemos, eles terão que ser reparados com certeza, mas eles não nos impedem de recomeçar, não nos impedem de buscar avançar. E é justamente aí que percebemos que Deus nos acolhe sem julgamentos, sem críticas, apenas querendo de nós o compromisso de nos mudarmos interiormente, de mudarmos as nossas atitudes e buscarmos avançar nessa cooperação da evolução planetária, da evolução do todo. O Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, ele apresenta para a gente as chamadas leis divinas ou naturais, leis morais, que são leis apresentadas pelos Espíritos da Codificação como leis divinas, leis que Deus impõe a cada um de nós no sentido de nos auxiliar nessa nossa jornada. E quando eu falo de leis divinas ou naturais, isso deixa claro que são leis que estão fora do nosso alcance de manipulação, conforme a nossa vontade. Nós não iremos conseguir modificar essa lei ou leis ou adequá-las conforme o nosso convencionalismo social às nossas vontades. E por mais que a gente seja relutante, todos nós teremos que cumpri-las em um momento ou outro. Eu estou falando aqui da lei de progresso, da lei de adoração, da lei de trabalho, da lei de justiça, da lei de amor, de caridade, dentre outras que são apresentadas pelos Espíritos como ferramentas para que sirvam para nós como uma busca nessa evolução espiritual, nessa evolução do progresso. E hoje, especificamente ligado a esse tema, eu vou tratar de duas, a lei do progresso e a lei do trabalho, que assim como todas as outras se complementam, elas não vêm se contrapor, elas vêm se complementar, elas vêm se fortalecer, porque é algo indispensável, é algo necessário para cada um de nós, porque vai justamente nos ajudar a multiplicar aquele talento que trazemos quando retornamos a essa vida carnal, que vai buscar nos auxiliar a criarmos uma base de fé, uma base bem estabelecida para não fraquejarmos diante das dificuldades e para que nos tornemos aptos a auxiliar os nossos irmãos em dor, porque nós só podemos oferecer aquilo que temos, né? Então nós temos que trabalhar para buscar criar essa base, para buscar progredir. Então, é justamente na questão 676 que os Espíritos nos apresentam a Kardec que a lei de trabalho, o trabalho espiritual, não aquele trabalho remunerado mensal. O trabalho espiritual, ele serve de um meio de aperfeiçoamento da inteligência espiritual. Porque não adianta apenas eu acumular conhecimento se eu não coloco esse conhecimento em prática. Se eu não trago algum tipo de prática, algum tipo de concretização desse conhecimento de forma benéfica. E os Espíritos ainda continuam dizendo que sem o trabalho o homem permaneceria na sua infância moral e intelectual. Então percebam que eu preciso me colocar em ação para aprender. Todos nós sabemos que o aprendizado ele só se concretiza através da prática, independente da situação. Seja quando eu começo um trabalho novo, seja quando eu estou em meio a um curso, eu tenho que praticar para internalizar todo aquele conhecimento que eu obtive. E é só através da prática que eu vou conseguir identificar aonde eu ainda estou errando e onde eu tenho e como eu tenho que melhorar para que aqueles erros não voltem a se repetir. Então percebam que a lei do trabalho, ela também exige de nós uma mudança de postura que vai refletir na nossa reforma íntima, porque nós vamos nos colocar na condição de trabalhadores do Cristo. E para sermos trabalhadores do Cristo, nós temos que estar em equilíbrio e com atitudes condizentes com o seu Evangelho, no sentido de que nenhum de nós vai sair dessa encarnação perfeito ou santo, como alguns dizem, né? Mas que cabe a cada um de nós aproveitar cada oportunidade para que, no mínimo que seja, eu combata aquela imperfeição, aquela paixão que ainda me traz dor. Falo aqui de paixões morais, orgulho, egoísmo, vaidade. E busque desenvolver virtudes que me auxiliarão a caminhar adiante,
rumo a esse progresso, para que eu consiga desenvolver indulgência, paciência, amor. Mas isso tudo só vai ocorrer através do trabalho, através da minha ação. E muitas vezes nós todos, né, eu me incluo a todos nós em tudo isso, porque todos estamos em constante aprendizado coletivo. Todos nós, às vezes até nos entusiasmamos e somos tocados pelaquela vontade de mudar. E até começamos algumas vezes a praticar essa mudança. Mas diante da primeira dificuldade a gente desiste. A gente diz que não é merecedor, que somos incapacitados, que eu não consigo colaborar na obra divina. E a gente já viu que é justamente ao contrário. Que não devemos utilizar a dor e as dificuldades como uma desculpa para não avançar, para não progredir. E também não devemos achar que o trabalho é humilhante. Nós devemos nos colocar na condição de humildade, entendendo que estamos todos aprendendo, independente da situação. Nunca estamos sendo humilhados por querer trabalhar e ajudar ao próximo. Então, é justamente no livro Nosso Lar que é esclarecido uma situação a André Luiz que demonstra tudo isso. Quando ele já está lá se livrando, né, daquelas vibrações negativas do umbral, daqueles momentos de dor, mas que ao mesmo tempo ele começa a lembrar das situações e das oportunidades que ele desperdiçou e onde ele tropeçou, ele começa a se lamentar. Em um diálogo com Clarencio, ele começa a externar isso, esse arrependimento, essa angústia. E Clarencio o escuta pacientemente, mas tem um momento que Clarencio diz a André, se lamentar é válido, mas aproveite a oportunidade que está sendo dada. Lamentações infundadas não vão lhe levar a lugar nenhum. Se quer reparar os erros que você cometeu, trabalhe. Se coloque na condição de trabalhador. Busque ser cooperador daqueles que necessitam e busque aprender para que você possa, assim, reparar e reaproveitar, digamos assim, a oportunidade perdida. Então percebam que mesmo nos mundos mais elevados, mesmo os espíritos mais elevados, eles não estão isentos do trabalho espiritual. Pelo contrário, quanto mais a gente evolui espiritualmente, mais temos que nos comprometer com esse trabalho, pois nós percebemos que devemos auxiliar ao nosso próximo, que o trabalho está constantemente, diretamente ligado ao progresso da humanidade. Mas Deus sabendo, né, em sua infinita sabedoria, que nós não iríamos conseguir aprender tudo de uma vez, e nem conseguir, por mais que trabalhássemos, nos modificar de uma hora para outra, Ele concede a nós as oportunidades de reencarnação. Reencarnação é justamente nesse sentido de que o Livro dos Espíritos nos traz que a reencarnação tem por objetivo fazer o espírito chegar à perfeição. Então, é justamente aí que a gente entende que a reencarnação é essa oportunidade que Deus nos dá de repararmos as nossas faltas, de entendermos que os nossos sofrimentos não são eternos, que nós não somos injustiçados, que as situações pelas quais passamos, elas são justamente a concretização da lei de causa e efeito, elas são a concretização das nossas atitudes. Então nós devemos buscar através das oportunidades de reencarnação trabalhar para evoluir, né? Trabalhar para nos livrar dessas mazelas morais que ainda atrasam o nosso progresso. Eu vi aqui que teve uma pergunta, gente. Vou tentar responder no final. Então, como nos apresenta justamente, né, a codificação espírita, as orientações do Espiritismo, o Espiritismo que é aquele consolador prometido por Jesus, o consolador que veio esclarecer a cada um de nós aqueles ensinamentos que muitas vezes são deturpados ou que não foram entendidos a contento.
que vem esclarecer a cada um de nós justamente como devemos agir para estar condizente com toda essa lei de amor, todo esse evangelho de amor trazido pelo Cristo. Então, o orgulho e o egoísmo, eles são paixões e mazelas morais que impedem o nosso progresso. Porque nós percebemos que quando vamos buscar a definição de egoísmo, se trata justamente de um amor exagerado pelos próprios interesses. E quando eu ajo dessa forma, eu esqueço do próximo, eu esqueço dos interesses do todo e passo a olhar só para mim. E é justamente aí que se torna mais difícil combater esse egoísmo, porque eu tenho que combater a mim mesmo. E tenho que entender que o egoísmo ele é um obstáculo à felicidade humana e é também a fonte de todas as misérias humanas. Se nós percebermos, a maioria dos nossos vícios, a maioria das situações que nos trazem dor, tem um egoísmo pelo meio, tem uma atitude egoísta, orgulhosa ou de vaidade. Então, no Evangelho é-nos esclarecido que a ambição, a inveja, a cupidez, o ódio, o ciúme, são todos causados por esse egoísmo que eu alimento, porque eu só olho para mim, para minha vontade. E isso me impede de enxergar as coisas com outro parâmetro, de querer apenas que eu seja que me satisfaçam nas minhas vontades. Então é justamente aí que Deus, que Jesus, quando também nos trouxe as orientações do Sermão do Monte, ele disse que seriam bem-aventurados os pobres de espírito e os puros de coração, que seriam justamente essas almas despidas de ambição e de egoísmo, como nos esclarece Emmanuel no livro Consolador, nos trazendo justamente esse caminho, para que a gente consiga se livrar dessa mazela que tanto impede o nosso progresso. Mas como podemos combater esse egoísmo? E é justamente aí que os Espíritos mais uma vez nos esclarecem, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando eles tratam da perfeição moral. Que se o egoísmo ele é a fonte de todos os vícios, a caridade é a mãe de todas as virtudes. Então, para que eu possa combater o egoísmo, eu tenho que praticar a caridade. Caridade esta que vai me levar a trabalhar para mim e para o próximo. Trabalhar nesse progresso coletivo. Então percebam a ligação com que eu saia daquela inércia, eu queira modificar o meio ao meu redor através do trabalho, através da caridade, utilizando as ferramentas que me são dadas para isso. E quando eu passo a olhar a dor do outro, eu esqueço da minha. E eu também, consequentemente, esqueço das minhas vontades, do egoísmo. E aprendo com aquela situação. Porque nenhum de nós é tão sábio que não possa aprender o tempo todo. E é justamente aí que eu percebo que eu estou fazendo parte de uma família universal, como nos diz o livro Consolador, quando Emmanuel nos esclarece que essa evolução ela é conjunta, que fazemos parte de um todo, de uma família universal. E é então aí que surge aquela importância do parentesco corporal, parentesco espiritual. Porque é me dada uma oportunidade aqui de, no meio da minha família, eu aprender que com esses laços sanguíneos eu comece a germinar essa semente de amor, para que um dia, em outras encarnações, aquele que hoje eu amo como meu pai, um filho, como a minha mãe, amanhã, embora ele não venha nessa condição, mas eu vou amá-lo da mesma forma. Porque os laços de amor, eles não se quebram. Os nossos aprendizados espirituais, eles são eternos. Então nós carregamos tudo isso dentro de nós. E é justamente aí que, através dos laços sanguíneos, eu desenvolvo essa lei de amor para os laços da família fraternal, da família universal. E as ferramentas que me são dadas são justamente aí. Quando eu percebo que essa evolução parte do todo, eu passo a enxergar de uma forma diferente quais riquezas eu tenho que trazer para a minha vida, que são justamente as riquezas celestiais, utilizando aquelas ferramentas que Deus me dá, seja na miséria, seja na abundância, seja na riqueza, utilizando, independente da situação, aquilo como uma condição de aprendizado.
Então eu não devo enxergar na miséria um castigo e nem enxergar na riqueza como alguém que está impedido de se aproximar das leis divinas porque é rico. Pelo contrário, nas duas situações eu tenho uma oportunidade de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E é justamente aí que vem também aquela lição do não vos inquieteis pela posse do ouro, que eu devo trabalhar constantemente, saindo da ociosidade, entendendo que minha busca são por riquezas celestiais, mas também entendendo que cada irmão tem seu momento de aprendizado, que cada irmão vai receber e vai despertar no momento certo essa aproximação com os ensinamentos do Evangelho. E, partindo desse ponto, eu passo a valorizar a felicidade celestial, em contraponto com a felicidade material, que é passageira, e passo a entender aquela explicação do Evangelho de Mateus, que onde está o meu tesouro, estará o meu coração. Então, se eu começo a alimentar no meu coração bons sentimentos, vontade de praticar a caridade, me despindo de orgulho e de egoísmo, eu vou desenvolver dentro de mim virtudes que serão verdadeiros tesouros nesse meu progresso espiritual. Porque eu passarei a olhar e a contribuir com o todo, com a evolução do todo, fazendo com que o mundo, através do amor e da caridade, possa se livrar do egoísmo, do orgulho, do sofrimento, de guerras, de dor, de fome, que muitas vezes são causadas por conta dessa ambição demasiada pelo poder, por essa busca de poder, por só querer satisfazer as minhas vontades. Então percebam que na questão 922 do Livro dos Espíritos se casa justamente com isso. Quando os Espíritos respondem a Kardec, quando ele pergunta qual a medida da felicidade, os Espíritos nos dizem: para a vida material é a posse do necessário. Eu não preciso nada além disso. E para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila e fé que eu vou ter justamente trazendo tudo aquilo que já foi dito, trabalhando através da prática da caridade em busca do auxílio ao próximo, tendo a minha consciência tranquila de que eu estou aproveitando todas as oportunidades, não de forma inerte e nem causando sofrimento ao meu próximo, e entendendo que eu só vou conseguir essa minha perfeição moral se eu conseguir essa felicidade celestial. E é aí que Leon Denis também nos esclarece que a nossa felicidade ela tem uma relação direta com a nossa capacidade de fazer o bem. Quantos de nós, quando já praticou um ato bondoso, não se sentiu bem? Não sentiu dentro de você aquele orgulho bom no sentido de estar satisfeito em estar fazendo algo útil, né? Então perceba o quanto o bem ele consegue modificar as nossas vidas, nos tirando desse sofrimento. E não tira só nós do sofrimento, tira aquela pessoa a quem estamos estendendo a mão. Não porque somos melhores do que ela, mas que estamos naquele momento na condição de aprender junto com ela a sair desse momento de dor. A entender que as nossas dores, elas não são as maiores. Que existem outras dores maiores. E que sempre podemos buscar aprender com o nosso próximo. Então, é justamente aí que Paulo nos apresenta as chamadas virtudes teologais, as virtudes que nos ligam a Deus. Paulo nos apresenta a fé, a esperança e o amor. E onde se lê amor, se lê a caridade. Porque é justamente através delas que eu vou me ligar de forma consciente a Deus. Porque eu vou desenvolver a minha fé nessa inteligência suprema, vou desenvolver a esperança de que eu posso superar os momentos de dores e posso alcançar aquilo que eu desejo. Mas para isso eu preciso me colocar em ação, auxiliando o todo através da caridade, colocando em prática a lei de amor trazida por Jesus, praticando a caridade para com o próximo e colocando os seus ensinamentos no nosso dia a dia. Então, que a gente consiga se colocar na condição de trabalhadores do Cristo, internalizando esse aprendizado, tentando nos despir dessas paixões, dessas mazelas morais e tentando nos revertir de virtudes, para que assim a gente consiga ser ajudado pelos céus, para que a gente consiga receber aquilo que tanto desejamos.
E entendermos que muitas vezes nem sempre o que desejamos é o melhor para nós, mas que Deus ele vai atender o nosso pedido conforme o nosso merecimento e conforme for melhor para nós. Que nem sempre as coisas vão chegar da forma e do jeitinho que nós pedimos, mas vão chegar da forma que nós precisamos receber para progredir. Então, só voltando um pouco aqui à pergunta do colega, quando ele diz por que Kardec colocou o Evangelho no Espiritismo, né? E que, como já foi até respondido pela nossa amiga Dona Irecê, né? Que o Evangelho foi colocado no Espiritismo foram os Espíritos. Na verdade, o Espiritismo ele não veio contrapor o Evangelho. Como disse Jesus, ele não veio destruir a lei. E o Espiritismo também não veio destruir nenhuma lei. Ele veio nos apresentar justamente essa virtude, essa tríplice virtude de religião, de ciência, da teologia, e justamente, né, essa tríplice, para que a gente possa entender que está tudo ligado. A gente não veio contrapor nenhuma lei. Percebam que ao longo da minha fala, ao longo de todas as palestras que vocês escutarem, todos os ensinamentos são condizentes com aquilo que está presente no Novo Testamento, com aquilo que está presente nos ensinamentos da lei de amor trazida por Jesus. O que o Espiritismo vem é nos auxiliar a termos uma outra visão, uma visão mais ampla de como agir de forma condizente com esses ensinamentos. Ele vem nos trazer essa orientação, vem nos trazer esse consolo, para que a gente possa enxergar um momento de dor de uma forma diferente, entendendo e às vezes achando explicações para muitas coisas que ficam ocultas. Então, o Espiritismo ele não foi inserido no sentido de que de que o Evangelho atrapalha os ensinamentos espíritas ou vice-versa. Eles vêm no sentido de complementar, no sentido de trazer esse esclarecimento amplo a todos nós. Então, meus amigos, eu só quero agradecer essa oportunidade, Mais uma vez eu volto a esclarecer aqueles que chegaram depois. A palestra ela não abordou o tema que estava agendado. Tivemos um imprevisto com a palestrante da noite de hoje, mas está tudo bem com ela. E eu só quero agradecer por ter podido colaborar, por ter podido ter esse diálogo com todos vocês, e que de alguma forma tenha conseguido trazer algumas reflexões que possam nos auxiliar nessa jornada, nessa busca desse nosso melhoramento constante. Agora eu vos convido a fazermos a nossa prece para que a gente possa encerrar a atividade da noite de hoje e retornar ao convívio dos nossos amigos e familiares de forma harmônica. Pai de infinita bondade, obrigado, Senhor, pela Tua bênção, pela Tua misericórdia, pelo Teu auxílio constante, nos ajudando a termos esses esclarecimentos em busca do nosso progresso, a termos esses esclarecimentos que nos auxiliam a enfrentar a dor de uma outra forma, a termos sempre a fé e a convicção de que não estamos sós nem desamparados, que em Ti encontramos sempre, Senhor, a fortaleza e as orientações necessárias para termos as atitudes corretas para superar essas dificuldades e nos aproximar de Ti. Abençoe a cada irmão em dor, em sofrimento. Obrigado pelas constantes oportunidades de trabalho e de avanço. Abençoe a cada um de nós no convívio com os nossos familiares, com os nossos amigos, no nosso dia a dia. Dê-nos sempre fé e sabedoria, Senhor, para termos atitudes condizentes com os Teus ensinamentos. Mais uma vez, obrigado pela Tua infinita misericórdia, hoje e sempre, que assim seja. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui, agradeço essa oportunidade. E até a próxima, gente. Boa noite.